E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende como operar os gráficos, você tem uma visão correta de como se comportar diante dos gráficos utilizando a análise gráfica. As técnicas que a análise gráfica possui, você pode utilizar todos os dias no mercado de opções binárias ou qualquer outro mercado, independente do ativo. Inclusive, tem muita gente que opera OTC e fica com aquele receio de OTC. Inclusive o próprio OTC você pode operar tranquilamente quando você sabe o que fazer diante dos gráficos. Então todas as vezes que você precisa realmente utilizar uma visão onde você entende o que o gráfico está fazendo, você precisa fazer isso através das técnicas da análise gráfica. Eu ensino todos os dias aqui, tem aulas gratuitas, todos os dias aqui sobre a análise gráfica, onde eu procuro trazer para você um conhecimento, onde você pode desenvolver o seu papel de alguém que analisa os gráficos de forma correta. Como agora, acabei de fazer essa entrada, entendi a movimentação do gráfico, como ele fez a movimentação em uma região, aguardei um padrão acontecer ali na região para eu fazer a minha entrada. Uma entrada perfeita, sem susto, tranquilamente. Já entrei aqui com duas taxas para o movimento, eu acho que não tem segredo, né? Gráfico chegou em região de resistência. Deixa eu só pôr uma cor bonita para você entender, né? Vou fazer um quadradinho aqui, ó. Gráfico chegou em região de resistência. Região de resistência, região de quê? Vamos ver se você acompanha as aulas mesmo. Região de resistência, região de oferta. Gráfico chega em região de oferta, o que se faz em região de oferta? Se vende. Na mesma região de venda, há também o trabalho aqui do padrão de candle, né? O padrão de candle acontecendo ali na região e eu fazendo a minha entrada tranquilo, sabendo do que eu estou fazendo diante dos gráficos. Sobre esse padrão, por exemplo, de candle que eu utilizei para fazer a minha entrada, você pode baixar inteiramente grátis um e-book que eu deixo aqui para todas as pessoas novas que chegam no canal, que é esse aqui, ó, os 16 padrões de candle que todos devem saber. Todos os traders, seja um trader iniciante, seja um trader avançado, esse movimento aqui dos candles, das regiões, esse movimento que os candles fazem aqui no gráfico, você tem que ter ele na sua mente de como ele funciona. Só que é o seguinte, não é uma receita pronta. Você tem que entender que o candle ou aquela vela onde você vai fazer o seu gatilho de entrada, a sua execução de entrada, ela tem que estar encaixado dentro de um contexto. Então você pode baixar, pode estudar, você vai entrar aí no link da descrição do vídeo ou no banner do canal, vai entrar aqui, ó, no Treinamento Hunter, que é o meu canal do Telegram. Treinamento Hunter é o meu canal do Telegram, você vai entrar nele, cuidado com falsos perfis, tá? Esse é o meu perfil oficial. Aqui eu só posto o resultado de alunos e link do YouTube, mais nada. Não te ofereço nada aqui, não te ofereço renda, investimento. Eu não trabalho com isso, tá, gente? Se você está num perfil do Telegram dessa forma, você não está em meu perfil. Então, cuidado. Então, você vai vir aqui no meu perfil, ó, vai em mensagem fixada e vai fazer o download, tá bom? Faz o download para você estudar. Tem alguma dúvida? Persiste alguma dúvida? Entre em contato comigo pelo direct, ó, do meu Instagram, Cadu Rinaldi. Você pode entrar aqui no link do treinamento, onde lá no rodapé tem o meu WhatsApp também, caso você queira tirar dúvida. Está com 60% de desconto. Você vê resultado de alunos aqui também. Lembrando que eu vou responder quem me segue, né? Então, se você quer aproveitar, saber o que fazer diante dos gráficos, aprender de uma vez por todas como operar esse mercado e saber utilizar a análise gráfica a seu favor, será bem-vindo. Aproveite a oportunidade, vamos estudar, como tem muita gente aí se aprofundando e entendendo
como é que funcionam os gráficos e não dependendo de ninguém, apenas de si mesmo, do seu conhecimento adquirido. Então vamos lá, ó. Gráfico EURUSD, eu acho que você entendeu o que eu fiz aqui. Como eu fiz o movimento de entrada aqui. Tem muita gente que fala assim, ah, professor, aqui ó, eu seguiria o movimento. Por quê? Porque é uma tendência de alta. Essa tendência de alta aqui, ela tá forte. Eu não poderia comprar nessa região? Gente, deixa eu explicar um negócio para você. Mude sua visão. Mude sua visão. E aprenda a operar os gráficos todos os dias. A sua visão tem que estar encaixada dentro das técnicas que a análise gráfica nos apresenta. Mude sua visão e aprenda a operar os gráficos todos os dias. Se você está aí apanhando do mercado aí faz meses, anos e não sai do lugar, tem alguma coisa errada. Ou você aprendeu de forma errada, ou te ensinaram de forma errada. Você tem que encaixar todos os setores do gráfico na sua entrada, não pode ter dúvida. Para a operação ser vitoriosa, para você ter assertividade, para você ter uma consistência, você tem que ter uma razão, uma lógica na entrada do gráfico. Não tem lógica e razão eu comprar o preço aqui, não tem como eu comprar o preço aqui nessa região. Ali é venda. E só foi venda porque encaixou todo um contexto, seguindo o gráfico, regiões, tendência, questões de padrões. Tem toda uma sequência a seguir. Se não tem um contexto dessa sequência, esse protocolo a seguir, não tem entrada. É isso que você tem que entender. Vamos por um outro ativo, vamos ver se a gente vê mais oportunidades. Então você tem que mudar a sua visão. Ó, o gráfico chegando nessa região aqui, ó, o que que eu vejo aqui? Eu vejo aqui um triângulo, né? É um triângulo. Você tem que mudar a sua visão para você aprender a operar todos os dias. Quando você mudar a sua visão para aprender a operar todos os dias, vai mudar algo que está aí na sua mente. Você vai conseguir ter conhecimento técnico para compreender os movimentos. E este conhecimento técnico é só você que pode adquirir através de métodos de estudos, de uma forma correta de aprender como analisar os gráficos. Então, a partir do momento que você aprende como analisar os gráficos, você aprende como se comportar diante dos gráficos. Pronto, ó. Esperei o candle chegar naquela região e fiz uma entrada. Utilizei o que? Analisei o gráfico como um todo, compreendi o movimento do gráfico, esperei a oportunidade correta e executei o movimento. Gráfico bem volátil, bem agitado, só que quando você tem a segurança da análise gráfica, você entra bem na ordem. Então, a partir do momento que você consegue entrar bem na ordem, você já está um passo à frente. Você já está uma colocação à frente de quem não sabe analisar o gráfico. Toda ordem de entrada, todo movimento de entrada está ligado a uma visão gráfica. Essa visão gráfica, ela pode, ó, dá uma olhada, ó, ele me tirando do trade, ó. Olha isso, tudo bem. Vai me tirar? Não tem problema. Vou corrigi-lo. Ó, peguei ele aqui em cima, ó. Me deu o loss. Isso aqui, gente, é a volatilidade, tá? Isso aqui é a volatilidade. Dá uma olhada. Olha a pressão que entrou. Olha a pressão que entrou nesse finalzinho de movimento só para ir buscar essa região e me tirar do trade. É isso que faz tirar a gente do trade, é a volatilidade. Quando você aprende a operar de forma correta, o que pode te tirar do trade é essa volatilidade louca. Então eu entrei aqui, ó, nessa região, uma ótima região. O gráfico veio pegar toda a força do mundo, toda a força que ele não teve, ele veio buscar, me tirou da região, tomei o loss, tranquilo. Entendi que ele só veio buscar o pavio dessa região e fui lá e corrigi. Com juros e correções monetárias, como eu digo, né? Entrando aqui com duas taxas. Tá lá, ó, entrada perfeita, movimento perfeito. E aqui ainda foi melhor ainda, eu utilizei aqui, ó, um padrão de execução. Quem acompanha o canal e estuda comigo sabe, eu utilizei um padrão de execução aqui.
que aconteceu? Tinha essa outra região. Ele fez... Não, isso aqui não é um rompimento, ele simplesmente seguiu a força do movimento e veio buscar acima, ó, veio buscar na máxima da região. Ele veio buscar a máxima da região. Qual que é a máxima da região? Opa, eu quero a seta aqui, ó. Ele veio buscar a máxima da região. Qual que é a máxima da região? A região compreende tudo isso aqui, ó. Você entendeu? Então eu fiz a minha entrada aqui na primeira região. Ele simplesmente continuou o movimento, me tirou do trade, né? Tomei aquele loss. Quando ele veio aqui, deixou esse padrão aqui, aí mostrou mais padrão aqui novamente. Inclusive é uma teoria que eu ensino muito bem, muitos alunos se dão bem em relação a isso. Fui lá e fiz meu trade novamente. Tá lá, ó, fazendo duas taxas aqui, tirando o loss deste movimento e saindo com juros, como eu fiz na primeira aqui. Então fazendo praticamente um 4-1 em 3 movimentos. Entenda que para você operar um suporte e resistência, ou para você aprender como operar um suporte e resistência, você tem que trabalhar o quê? As tendências também. Quando você vai trabalhar as tendências, que é uma continuidade de movimento, você também tem que trabalhar suporte e resistência. Porque as tendências estão interligando também o suporte e resistência. Então, a partir do momento que você entende a movimentação do gráfico junto a essas regiões de movimentação, você tem então um contexto acontecendo diante dos seus olhos. Quando esses contextos acontecem, você tem que fazer o quê? Encaixar tudo isso para que tenha um padrão de entrada. Compreendeu? Por isso que eu falo, mude a sua visão e aprenda a operar os gráficos todos os dias. Você vai entender que o suporte e resistência ele é dinâmico, que o suporte e resistência ele é avançado, que as tendências estão sempre a mesmo favor do movimento do gráfico. Você vai entender que as regiões têm que estar encaixadas para que haja uma entrada num padrão de vela. Por exemplo, aqui teve padrão de vela, ó. Aqui teve padrão de vela para eu fazer uma entrada. Aqui também teve padrão de vela para fazer uma entrada. Aí você fala, Cadu, então você foi sacaneado pela sua visão? Não, eu entrei aqui, ó, numa região que poderia corrigir. Ele não corrigiu nessa região, ele foi buscar uma região mais acima, que aqui sim é uma região de segurança, ó. Essa região é uma região de segurança próxima a essa. É uma melhor região do que região a essa, mas eu coloquei em risco o meu trade aqui. Ele me deu um loss, foi buscar outra região, entendi, fui lá e já entrei com 2 taxas para tirar o meu loss e ganhar em cima da ordem. Isso é uma visão clara dos gráficos. Então, para você ter uma visão clara dos gráficos e objetiva, você tem que mudar a sua visão. Por que eu falo isso? Porque eu sei que muitos que acompanham as aulas, que muitos que aparecem aqui no gráfico, aqui para assistir as aulas comigo no YouTube, estão começando, estão iniciando, ou tem alguns aí que estão avançados, mas também não sai do lugar. Então mude a sua visão e aprenda a operar os gráficos todos os dias. Todos os dias os gráficos são iguais, gente. Ó, vou abrir aqui EURUSD de novo, não, nós operamos, né? EUROJPY. Todos os dias os gráficos são iguais. Você só precisa entender isso, que os gráficos são iguais. A partir do momento que você entende isso e sabe o que ele está fazendo, você está apto a operar. Você está apto a compreender o movimento gráfico. Como aqui, ó. Ele está em 50% de um movimento, não tem força de continuidade, não demonstra força de correção, não tem muita lógica, então o que eu faço? Eu saio da frente do gráfico, EUROGBP. Vamos ver o que o EUROGBP nos oferece. Olha o movimento do gráfico, região de correção, vamos ver essa região aqui, o gráfico chegou aqui, gráfico chegou ali, seria melhor naquela região ali se ele fosse buscar, existe uma indecisão de movimento, sobe mais um pouquinho, se ele fechasse aqui nessa região, ó, se ele fechasse exatamente na região, poderia pensar em descer com ele. Mas como ele não fechou, por quê? Porque tem um pavio lá no passado. Ó. Como ele não fechou, não entrei no movimento.
necessito de regiões mais claras? É isso que você tem que entender. Mude a sua visão gráfica. Veja o gráfico trabalhando, veja o gráfico funcionando, veja ele te dando oportunidade. Nessa região aqui, ó, o gráfico subindo, gráfico fazendo um movimento de alta. Quando eu olho lá para trás não vejo nada tão claro. Ó, gráfico entrando pressão, fazendo movimento. Deixa eu ver onde ele está aqui. Região. Melhor seria aqui, né? Aqui é um topo, região. Vou continuar o movimento, tá? Vou continuar o movimento, por quê? Porque a expectativa é que ele busque aqui, ó, essa região. Vou deixar a linha azul ali para você ver, dentro de um movimento. Então eu posso operar tanto continuidade de movimento, que é um padrão de continuidade. Eu posso operar um padrão de correção, que é uma correção que acontece dentro da tendência para a tendência fazer o movimento de continuidade. Ou eu posso operar o quê? Um padrão de reversão, onde a tendência reverte o seu movimento para quebra de tendência. Então são movimentos que o gráfico faz todos os dias. O gráfico realiza isso todos os dias. À medida que você aprende a análise gráfica e à medida que você entende como é que a análise gráfica funciona, você pode fazer o quê? Você tem a capacidade técnica de identificar isso no gráfico e fazer os movimentos com ele. Tá lá, ó, mais uma entrada perfeita. Você tem a capacidade técnica de fazer os movimentos com ele. Eu marquei aqui que o gráfico viria até essa região aqui, né? E ele ainda pode, tá? Ele pode vir buscar uma força aqui nessa região e depois subir até essa região. É isso que você precisa saber. Você precisa entender isso. A partir do momento que você consegue compreender essas movimentações de forma lógica e não só de forma lógica e racional, mas um porquê do movimento. Tem que ter um porquê do movimento, tem que ter um porquê do dinamismo do movimento. Se eu estou vendo esse gráfico subindo, fazendo movimentação de alta, eu tenho que continuar o movimento. Quando eu vejo o gráfico descendo, fazendo movimentação de baixa, eu tenho que continuar o movimento. Aí tem muita gente que fala assim para mim: pô, Cadu, mas eu continuo o movimento, mas o movimento não continua. O que está acontecendo de errado? Aí é um contexto gráfico. É isso que a dinâmica da análise gráfica nos ensina. Contexto gráfico. Enquanto você não conseguir encaixar, eu falo isso todas as vezes que eu trago aula aqui para vocês no YouTube. Gráfico como um todo. Região que o gráfico está trabalhando. Aí eu vejo o quê? A tendência que está se desenvolvendo. Aí você fala assim: Cadu, mas eu tenho que ver tudo isso para fazer meu trade? A vela que está se formando aqui, o candle, né? E também eu trabalho vendo o volume, entendendo o fluxo do movimento. Quando eu encaixo tudo isso, a minha visão muda. Então eu vejo o gráfico, eu vejo região, eu vejo tendência, eu vejo vela e eu vejo volume. Quando eu encaixo tudo isso, a minha visão muda. Do momento que eu sei o que o gráfico faz, eu sei o que a região faz, eu sei o que a tendência faz, eu sei o que a vela está fazendo, e eu sei o que o volume está fazendo. Eu encaixo tudo isso. Ah, Cadu, mas eu não consigo entender o volume. Bom, você tem um dos setores do gráfico que você não entende ou está em dúvida, e isso faz com que a sua análise não fique completa. Ah, Cadu, eu não consigo entender a vela, eu não consigo encaixar a vela. Então você já percebeu que você tem menos um encaixe na visão gráfica para entender. Ah, Cadu, eu não consigo entender tendência. Opa, então você me diz que você só consegue ver o gráfico como um todo e você consegue encaixar uma região. Só que você não entende a tendência, não entende a vela, não entende o volume. Você vai arriscar a sua entrada no sentido de não ter a certeza do movimento e não ter confiança? Você tem a oportunidade de até fazer uma boa análise. Só que você percebeu que falta um encaixe da análise gráfica?
Falta você entender alguns setores trabalhando ao seu favor? Falta. Então, se falta, você não tem uma visão completa da análise gráfica. Se você não consegue encaixar esses setores aqui, é porque falta algo na sua análise. E a análise gráfica é isso. Você vai encaixando todos os setores do gráfico com uma lógica, rastreando o preço. Por isso que é entender a lógica do preço. Você entendeu? Entender a razão do movimento. Lógica do preço e razão do movimento. Quando você muda sua visão e aprende a operar os gráficos todos os dias, você vai entender a lógica do preço e você vai entender a razão do movimento. Então, aí sim você entende como operar um suporte e resistência com razão. Você aprende a operar um suporte e resistência com lógica. Por quê? Você sabe que quando você vai aplicar um padrão de candle no gráfico, esse padrão de candle tem que estar encaixado num contexto. Então você tem que saber ler o contexto. Por exemplo, fazer uma entrada como esta, seguindo essa sequência de tendência, como uma entrada como essa, depois daquele loss que ele me tirou dessa região aqui, ou como aquela entrada, a primeira entrada que nós fizemos. Então é praticamente um 5 a 1, né? Em pouco tempo um 5 a 1 simples, tranquilo, de forma lógica e racional. A lógica do preço e razão de movimento dentro de um conhecimento técnico que a análise gráfica te apresenta. Aí você começa a se aprofundar e entender que o suporte e resistência é dinâmico, que o suporte e resistência é avançado, que o padrão de vela para você operar tem que estar encaixado em um movimento, dentro de um contexto gráfico, dentro de um contexto específico. Então por isso que eu falo, mude sua visão. Mude sua visão. Quando você mudar a sua visão, você começa a ter resultados. E não há satisfação maior do que trazer resultados aqui para vocês, de alunos. Inclusive, gente, para quem não sabe, hoje é meu aniversário. E não tem presente melhor do que eu ver o resultado dos alunos. Como esse, ó. Eu acredito que seja o Eric, tá? Não tá o nome aqui, mas eu acredito que seja o Eric. Ele diz assim, ó, esse loss foi da volatilidade. Então olha aqui, ó, um loss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas perfeitas e um loss. Um loss, por quê? Ele ainda falou volatilidade, que é mais ou menos o que aconteceu comigo ali naquela região, onde era uma região de correção. Você viu que o candle ficou trabalhando até os últimos segundos e entrou uma pressão absurda, me tirou da região para a máxima da região, o início da região para a máxima da região. Então, quando o gráfico está volátil assim, com muito pavio, você tem que ter cuidado nas regiões para definir melhor sua região. Mas eu, entendendo o movimento do gráfico, fui lá e corrigi. Corrigi como? Recuperando aquele loss e fazendo uma entrada perfeita. É isso que você tem que entender. Por isso que ali o Eric colocou naquele sentido, né? De que entendeu o loss por causa da volatilidade. Aqui, ó, quem fala é o David aqui, ó. Bom dia, professor Cadu. Estudos da manhã concluídos. Obrigado por tudo, gratidão. É o David, não? O David também já é outro aluno, ó. Tem 2 loss? Claro que tem, ó. Tá vendo? Entradinhas aqui, ó, R$270, 270, 270. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 2. Perfeito, ó. Perfeito. Tá feito o dia, tá feita a semana. Aqui é a Gisele, Michele. Desculpa aí, ia trocar o seu nome. Aqui é a Gisele, ó. Dinheiro do sorvete tá pago hoje. Análise gráfica transforma vidas. Realmente, transforma vidas. Por isso que eu falo, ó. Esse recado da Gisele é um recado para você entender do que eu tô falando. O que eu quero dizer com essa aula de hoje? Mude sua visão. Mude sua visão. Mude sua visão e aprenda a operar os gráficos todos os dias. Se você não mudar a visão que você está tendo, se você está tomando loss, entregando dinheiro para a corretora, não sai do lugar, muda a sua visão. Tem alguma coisa errada aí na análise que você está fazendo. Talvez você ache que sabe análise gráfica, mas não sabe. Você precisa se aprofundar, você precisa aprender. Você precisa sair do lugar, entendeu? Eu estou falando isso para o seu bem.
Então, ó, a Gisele já sabe, ó, dinheiro do sorvete está pago. Esse aqui é o Geilson, o nosso aluno lá de Portugal, um dos alunos. Inclusive, meu grande abraço a todos os alunos aí fora do Brasil que estão ouvindo a aula. Eu preciso fazer uma catalogação, é assim que fala, né? Dos alunos estrangeiros. Tem muito aluno espalhado para tudo quanto é país aí, inclusive você que está assistindo a aula que é de fora do Brasil, escreve aí nos comentários de que país você é, tá? Para a gente ter uma ideia. E você também que é aqui do Brasil, escreve aí de que estado você é, para a gente ter uma ideia como é que consegue, né? Essa transmissão de conteúdos através da internet consegue abranger tantas pessoas assim mundo afora. Olha aqui, ó, boa tarde. Vi seu último vídeo no YouTube falando do meu resultado. Isso mesmo. Isso me deixou muito feliz e animado. O elogio vindo do mestre das análises gráficas me deixa muito feliz. Aí ele vai lá e manda muito bem as suas entradas. Ó. Tá indo muito bem o Geilson. Parabéns. Dá uma olhada. Esse aqui é o Orlando. Ó. Por que eu sei que é o Orlando? Porque ele escreveu o nome dele. Então você que vai me mandar aí as mensagens, escreve seu nome, tá? Ó, o Orlando fez a lição de casa, ó. Bom dia, Cadu. Orlando aqui. Pronto, eu já sei quem é para eu poder falar aqui, para eu não me perder nos resultados, tá? Valeu muito aquela aula valeu muito aquela aula. E comprar o seu curso foi o melhor investimento financeiro de toda a minha vida. Olha isso. Eu me sinto lisonjeado quando eu ouço um testemunho como esse, ó. Maior investimento financeiro da minha vida. Seus ensinamentos valem ouro. Gratidão, Orlando. Gratidão. Eu sou cabreiro com OTC. Um hunter sabe o que faz. Demorei para entender, mas aos poucos meu olhar está aprimorando. Tá lá, 7-1. Ah, ele está operando aqui em OTC, por isso que ele falou que ele é cabreiro com OTC. Em 30 minutos, nunca... Ó, quem não sabe o que significa cabreiro, tá? Isso aqui é palavreado lá do nosso interior do estado de São Paulo. Quem não sabe o que significa cabreiro, cabreiro é a mesma coisa de que receoso, um pé atrás, não sabe se vai dar certo, sabe? É o mesmo linguajar. Então tá lá, 7-1 em 30 minutos. Nunca imaginei que seria capaz de fazer essa proeza. Isso graças a Deus pelos seus conhecimentos transmitidos para nós. Análise gráfica é vida. É vida mesmo, Orlando. E muita vida. Vocês viram o testemunho do amigo? Ele nunca imaginou que poderia fazer isso. Tá aí, ó, em 30 minutos fazendo um 7-1, batendo meta, dizendo que foi o melhor investimento da vida dele. Por quê? Porque dá resultado. Tem resultado. Acho que foi no vídeo de ontem. De ontem não. No fim de semana, se não me engano, que eu falei, né, que a gente tem duas opções na vida. Ou a gente dá desculpas ou a gente mostra resultados. Então as duas coisas não dá para fazer ao mesmo tempo. Ou você fica dando desculpa, ou você mostra resultados. Isso eu não estou falando para mim, estou falando para você mesmo. Ou você mostra resultados para você mesmo, ou você vai ficar dando desculpa a vida inteira. Olha aí, ó. André, bom dia, mestre. Passando para desejar uma ótima segunda para você e toda a família. Mais um dia de meta batida, isso aqui foi segunda-feira que ele me mandou. Mais um dia de meta batida, uma entrada bem parecida com uma que o senhor fez em OTC. Meta batida e partiu o trabalho principal. Deus abençoe Hunter na veia, tá vendo? Ó? E o André também, ó, é um aluno aí que manda muito bem. Esse aqui é o André Iago, muito bem, batendo meta todo dia, ainda no seu trabalho, né? Como os muitos fazem, até entender e saber realmente como se colocar apenas diante dos gráficos. E isso tudo é um processo, isso tudo é um crescimento. Por isso que eu trago essas aulas aqui para vocês entenderem. Enquanto você não mudar sua visão e aprender a operar os gráficos todos os dias, você não sai do lugar. É exatamente isso que acontece. Você fica girando em círculos, fica no gilgal, né? Lugar sem saída, lugar de dúvidas, de desconfiança, e acaba não saindo do lugar. Então, ou você muda a sua visão diante dos gráficos e aprende a operar os gráficos todos os dias, que ele sempre vai trabalhar da mesma forma. Não é você que tem um operacional definido, não é você que tem uma entrada definida, não é você que tem um setup definido. Quem faz isso é o gráfico. Você só precisa aprender a fazer a leitura de gráfico com o contexto, encaixando todos os setores, e isso a análise gráfica te apresenta.
Aí você vai saber analisar um gráfico, você vai saber como analisar um gráfico para operar um suporte de resistência avançado, um suporte de resistência dinâmico, um suporte de resistência descomplicado, para que você consiga ter confiança nas suas análises, parar de tomar loss, parar de entregar dinheiro para a corretora. Quando eu digo parar de tomar loss, gente, eu falo stop loss. O loss acontece, você pode tomar um loss na sessão que você está trabalhando aí tranquilamente, mas não é algo que vai te tirar do mercado, é simplesmente algo que pode acontecer durante o percurso aí da sua sessão. Você vê os alunos mandando aí os resultados. Tem um loss, 2, mas altamente lucrativo. Tomar loss não significa que você não sabe operar. Ele pode acontecer. Agora, tomar stop loss, que é o dia inteiro perdido, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias seguidos, isso não é vida. Isso não é vida. Muda sua visão para você mudar a sua vida. Enquanto você não mudar a sua visão na frente dos gráficos, você não vai mudar a sua vida. É uma questão de lógica, né? Entendeu? Deixo aqui meu recado, né? Eu dando esse presente para vocês, apesar de que hoje é o meu aniversário, mas eu entrego para vocês esse presente. Espero que você aprenda, entenda e tenha uma consciência do que eu estou falando, tá bom? Se você quiser se aprofundar mais, quiser realmente aprender como operar os gráficos, saber fazer análise gráfica correta, o treinamento está aí, com baixo custo, para que você venha aprender a operar, a ter entendimento. Os vídeos do canal eu subo todos os dias. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, ative o sino de notificações para você ficar ciente de todas as aulas. Baixe o e-book lá no canal do Telegram para você aprender a entender esses padrões, para você guardar na mente, na memória, para que a hora que ele acontecer, você tenha ele na sua mente para aplicar, tá bom? Espero que você tenha um resto de noite aí maravilhoso, espero que você tenha ótimos resultados. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Te vejo no próximo trade, te vejo numa próxima aula. Fica com Deus. Fui.